Estamos de volta, daqui a pouquinho tem mais artesanato com a Edilene Isidoro, tem sorteio, não deixe de participar, hoje está muito legal os prêmios, tem peça pronta da Jo Cruz, a boneca Anjinho que ela ensinou, linda, e tem um pano de copa da Edilene Isidoro que já também faz check-in no nosso estúdio. Participe através do 0800 777 0021 ou 0 operadora 19 3871 9620, a gente vai colocar todos os contatos no seu vídeo, vai anotando, vai ligando, vai garantindo o nome no sistema. Acesse o site, porque Mamico trouxe DVD com videoaulas. Através do site você concorre mais projeto de pintura da Edilene Isidoro, www.rs21.com.br. Analice Isbrojo, nutricionista, está mais uma vez conosco. Prazer revê-la, Ana. Prazer o meu, Obrigada Tati. pela gentileza da presença, Obrigada viu? pelo convite. A Analice vai falar um pouquinho sobre alimentação dos idosos. Eu achei super legal o tema, o assunto, levando em consideração que grande parte do nosso público, né, são mães, são avós, e existem nutrientes que essa faixa etária e esse grupo não podem deixar de consumir, né? É importantíssimo, principalmente nessa fase da vida. Sim, Tati. Quando a gente foi escolher o tema, né, até agradecimento à Andressa pela paciência, né? Eu quase não mandei o projeto ali, toda a script, mas enfim, ela correu e, nossa, a atenção é muito boa de todo mundo. Quando a gente foi pensar no assunto, o público são os idosos e eu vejo muito uma carência de informação com esse público, sempre, até no consultório, né? Então a gente viu que seria uma boa contribuição aí para a população, né? Importante, né? Temos um conteúdo muito legal de informação, a gente vai colocar a primeira tela e aí a gente vai colocando todas as informações em tela e a nossa Nutri ela vai comentando e reforçando as principais dicas e recados. Primeiro material. Fatores de risco. Então, quando a gente pensa em alimentação dos idosos, gastrite, síndrome do intestino irritável, intolerância a alergias, cirurgias, dispepsias e falta de dentição. Isso. Eu coloquei, na verdade, as principais. As mais comuns, as mais comuns, porque não dá para falar, óbvio, de todas, né? As que eu recebo mais no consultório. E isso, você vê que é uma sequência de síndromes ou até eventos patológicos de acordo com a idade mesmo, né? Então, uma gastrite ou um câncer no estômago que atinge muitos idosos a partir de 55, 60 anos, a síndrome do intestino irritável, a intolerâncias e alergias que ao longo da vida às vezes são pequenas, silenciosas, mas que podem ser mais exacerbadas, né, com 60 anos. Cirurgias, óbvio, né, ao longo da vida, quais as cirurgias que já teve, dispepsias, dificuldade de engolir, né, o alimento e justamente pela falta de dentição. Então, você vê que uma pode levar à outra, né? Uma patologia pode levar à outra. E o que é o problema dessas patologias? Elas são patologias que, de forma geral, impedem a absorção de vitaminas e minerais. Porque uma gastrite, por exemplo, ela interrompe a absorção de nutrientes, né? Então, quando a gente não tem o suco gástrico, o zinco, minerais ali para a formação do suco gástrico, a gente interrompe a absorção do processo que seria um processo normal de absorção, né? De digestão, na verdade, né? Porque a absorção a gente faz no intestino. E aí, se a gente tem uma intolerância ou uma alergia, ou a gente não mastiga o alimento corretamente, o que acaba acontecendo? A gente não disponibiliza os nutrientes daquele alimento específicos para a absorção. Então, você vê que uma coisa leva a outra, né? E aí, esses problemas, essas doenças, esses fatores de risco acabam comprometendo a absorção dos nutrientes pelos idosos. Comprometem toda a saúde, né, do idoso. A gente tem hoje em dia observado que essas patologias, inclusive, elas têm sido cada vez mais cedo, né? A gente não colocou também, mas, por exemplo, a diabetes, resistência insulínica também, né? Que é muito uma comum, patologia né, muito comum, muito comum. Ainda na hora de observar a alimentação do idoso, muitas vezes eles acabam tomando leite na substituição de um jantar, ou comendo mais pão, que é mais fácil para, né, para morder, mais macio. E aí isso acontece o quê? Com toda a questão da glicemia, que a gente até falou já, né, em programas passados. A gente altera a absorção do nutriente, da glicose ali, potencializando a ação ali do pâncreas, e aí o pâncreas vai ficando cansadinho e vai se tornando a resistência insulínica. Queria pontuar mais então sobre mastigação e digestão. Mastigação primeiro, olhem só. Vamos lá. A mastigação, aparecimento de cáries, né? Doenças periodontais, perda de dentes, dentaduras ou mal conservadas. Então, são todos esses aspectos que podem gerar
uma má digestão, uma má mastigação e aí digestão ali dos nutrientes, né? E temos também da digestão, né? A gente falou um pouquinho de mastigação e, ó, complementando os fatores referentes à digestão. A diminuição da produção de ácido gástrico, responsável pelo processamento dos alimentos, que é um pouquinho disso que a gente falou. Sim. Se a pessoa não tem uma digestão adequada, não vai ter ali a absorção de nutrientes adequados, vai comprometer tudo. A diminuição dos movimentos do intestino grosso, maior probabilidade de apresentar intestino preso, que é uma queixa também de muitos idosos, intestino preso. E vamos então começar pela patologia. Quando a gente tem dificuldade de zinco, que é um mineral super antioxidante e ele é específico para a produção do ácido clorídrico ali do estômago, se a gente tem uma diminuição, o que acontece? Diminui a digestão. E aí essa digestão vai diminuir a absorção. Você entendeu? E no idoso, a diminuição do zinco é muito comum. Por isso que o zinco, selênio, magnésio, vitamina D, todos esses micronutrientes, eles podem sim ser complementados na alimentação, mas é muito importante a gente fazer também a suplementação no idoso. Desses minerais. Porque a gente não consegue, devido às patologias e essas dificuldades de digestão e absorção, a gente não consegue atingir a necessidade básica desse idoso. Então, é alimentação e suplementação, né? Sempre. Eu vou pedir até para você reforçar esses principais minerais, porque às vezes a gente tem, né, esses suplementos e algumas pessoas ficam receosas. Mas será que realmente funciona? Mas será que vale a pena? Mas será que realmente deve suplementar? Será que eu não consigo através da alimentação? Na maioria dos casos, infelizmente, não. O que a gente mais tem visto na clínica é diminuição da qualidade do alimento, intoxicação exagerada pelo uso do agrotóxico, né, que a gente já falou também bastante. Aí tem mais essa dificuldade, que é a dificuldade fisiológica, orgânica do idoso, que aí é a absorção e digestão diminuída. Então, todos esses pontos são gatilhos para desfavorecer a absorção, né? E aí o idoso já tem a dificuldade, dia a dia, já não está com a alimentação muito legal, precisa suplementar, não adianta. Selênio, zinco, potássio, magnésio. Existem várias marcas, vários suplementos que reúnem todos esses minerais e vitaminas, sim, né? O que eu gosto muito de pontuar, Tati, é assim, a gente tem sim muitos produtos bacanas no mercado, mas sempre precisa ter a orientação do profissional e quando não, eu defendo muito a manipulação magistral, que é, né, de farmácia mesmo, de manipulação, onde eu, como a nutricionista, eu consigo pontuar, de acordo com os exames laboratoriais, a quantidade de cada um. O que exatamente aquele paciente precisa. Vai fazer um combo específico para aquele idoso. Seria uma fórmula personalizada. Em farmácia de manipulação. Sim. Gente, mais uma tela. Na verdade, a gente quebrou as informações, porque agora são diquinhas de alimentação, nutrientes que não podem faltar. A gente já até adiantou um pouquinho aqui com a Nutri. E estratégias, né, que a pessoa da melhor idade deve adotar para facilitar essa absorção dos nutrientes pelo organismo. Então, olha só. A gente tem ali os primeiros pontos, né, das dicas. Horários de rotina para comer e tente seguir esses horários. Escolha um lugar agradável para se alimentar. Parece besteira, gente, mas não é, viu? Faz diferença e faz total sentido. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Prefira os alimentos na sua forma mais natural, crus, cozidos no vapor. Coma devagar e mastigue bem os alimentos. A Annelise já falou sobre isso e a gente vai reforçar. Evite líquidos nas refeições principais. Tem muita gente que costuma almoçar e jantar com um copo do suco, refrigerante do lado. Sim. É legal evitar, principalmente na melhor idade. Inclua frutas digestivas. Vou começar do último, a gente vai subindo. Tá. Principais frutas digestivas. Abacaxi, mamão, né? São frutas que já têm a enzima ali digestiva. E também alguns chás, chá de hortelã, de alecrim, de gengibre. São chás também que potencializam a digestão. Então, se a gente já está com uma dificuldade digestiva, já tem deficiências de minerais, né, que podem, tem a dificuldade na digestão, por que não usar alimentos e chás que podem potencializar a digestão? Então, essa é uma dica. Evitar líquidos, por quê? Seria no excesso, né? Na verdade, a gente está falando aí de 250, 300 ml a mais. Tem gente que sempre consome muito alimento com muito líquido. Muito líquido. E o que a gente faz? Já tem dificuldade de suco gástrico. E quando você coloca um líquido, você dilui esse suco gástrico. Então, o que a gente fala? Quer tomar um pouquinho de líquido?
toma uma meia horinha antes da refeição e uma meia horinha depois. Que aí, entre aspas, dá aquela sensação, né, de hidratação e tudo mais. A rotina é importante também, um ambiente agradável e mastigar E devagar. mastigar. Se aí tem aquele tempo, uma calma, tirar uma hora para o almoço, realmente sentar em companhias agradáveis, um lugar agradável, de preferência que tenha luz, que tenha, que a gente consiga respirar. Então, consumir o alimento, solta o talher, mastiga devagarinho. Essa sempre vai ser o cenário assim mais ideal para se ter uma alimentação e uma refeição. Temos mais uma tela, olhem só. Prefira legumes e verduras que contenham fibras, e aí a gente destaca. Atenção, pessoas da melhor idade, vagem, que a gente até falou recentemente, hoje no quadro Bom Sabor, excelente a vagem para o sistema imunológico. Gente, é um espetáculo o alimento. Brócolis, couve, almeirão, chicória, repolho. Carnes, aves, peixes, ovos combinados com proteínas vegetais, por exemplo, grão de bico, lentilha, ervilha, feijão. Evite o excesso do açúcar, do sal, do álcool, excesso de medicamentos, o excesso da farinha de trigo branca, inclusive o excesso de leite, requeijão e queijos gordos. Inclua óleos e gorduras boas, por exemplo, abacate, polpa do coco, azeite, castanhas e sementes. Essa semana, inclusive, a gente recebeu uma nutri também que destacou, né? Os benefícios, falou um pouquinho sobre abacate e o coco, que são frutas excelentes, que têm gordura muito boa. Muito boa, Tati. Então, o que acaba acontecendo? Essa alimentação, ela é uma alimentação saudável, em geral, para todo mundo, né? Então, a gente não está saindo ali do script, né? Tem que fazer uma alimentação saudável e tudo mais. Mas eu pontuei alguns alimentos que são específicos para o idoso. Então, toda essa parte de sementes e castanhas contém esses minerais que eu falei. Selênio, então, zinco, selênio, magnésio, cálcio, né? É muito importante que quando o idoso pergunta, mas eu não posso tomar meu leitinho, tem meu cálcio ali no leite. E hoje a gente já sabe pela nutrição funcional que a maior disponibilidade de cálcio é aonde? Onde a gente tem mais biodisponibilidade vegetal. Então, por exemplo, um prato de brócolis tem mais cálcio biodisponível para absorção do que num copo de leite. E a gente tem que quebrar essas culturas, né, erradas que a gente acaba escutando e recebendo, né, no dia a dia. Então, ó, castanhas e sementes têm cálcio, a semente de gergelim também, ela tem bastante cálcio, os brotos, que eu não coloquei ali, mas também tem bastante cálcio. E aí você poderia incluir esses alimentos para a questão de evitar osteoporose, osteopenias, né? Os óleos, a gordura. O abacate e o coco são duas frutas, mas são frutas gordurosas. Então, sempre explico isso para o paciente. O que é interessante é a gente não exagerar na quantidade, mas a gente também não excluir do cardápio dia a dia, né? Então, 2 colheres de sopa de um abacate, misturada ali com umas lascas de coco, a gente pode colocar umas gotinhas de limão ou uma geleia, né? Quem gosta de fazer geleia caseira em casa, uma compota, dá para combinar esse açúcar da geleia da fruta com o abacate e aí vira uma sobremesa que, inclusive, Tati, eu falo muito que assim, a combinação desses grupos alimentares, eles ajudam a reduzir o índice glicêmico. Porque você coloca a gordura com açúcar, você lentifica a absorção do açúcar. Então, você vê como que uma coisa puxa a outra para o saudável, né? E no hábito alimentar também, quando você começa a consumir alimentos mais saudáveis, tomar sol, fazer atividade física, ter um estilo de vida saudável, uma coisa leva a outra, né? Então, a gente precisa se reprogramar, né? E o estilo de vida ficar mais saudável e gostoso também. Gostei do termo. Reprogramar. Reprogramar. A mente e a partir da mente os hábitos e as hábitos. posturas. Última tela para a gente finalizar com essas diquinhas práticas de como, né, o idoso ele pode melhorar essa questão da absorção dos nutrientes, quais são os nutrientes que não pode faltar, principalmente nessa fase. Claro, tem muitas dicas que a gente está vendo aí que é independente da faixa etária, sim, mas principalmente nessa faixa etária, tá bom? Então, cozinhe e invista na sua alimentação saudável, use caldos com legumes, reforce e engrosse o caldo com quinoa e aveia, dica sensacional essa. Use cúrcuma e temperos naturais, e a cúrcuma, inclusive, ali está destacada, porque realmente ela é extremamente benéfica, a gente já falou outras vezes dela, vale a pena, tá, gente? Temperar com cúrcuma, usar a cúrcuma aí nas suas preparações. Consuma suplementos de vitaminas e minerais, que foi o que a gente comentou, e aí existem algumas marcas boas.
E uma dica muito legal que a Nutri compartilhou, passar para o nutricionista, faz investigação, faz o check-up, todos os exames, vai ver o que está faltando, o que está deficiente, e a nutricionista vai fazer um combo, né, personalizado, e aí você vai na farmácia de manipulação para buscar o cálcio, o zinco, o magnésio, o potássio, enfim, o que tiver faltando. E esse combo é entre suplementação, a alimentação, que aí é o cardápio, né, e estilo de vida em geral. Hoje a gente consegue dar dicas de comportamento alimentar que ajudam muito. Por exemplo, o hábito de consumir, né? Vamos supor, o paciente vai lá e consome a chicória e a couve, que tem cálcio e magnésio. Aí logo em seguida ele toma o café. O café diminui a absorção do cálcio, da couve. Então o que acaba acontecendo? Esse hábito, esse comportamento, só a gente consegue, né, identificar e falar, olha, então qual é o melhor período de se tomar um cafezinho ou não, entendeu? Então, tem essas pegadinhas, são pegadinhas que no dia a dia, como você fez disso um hábito, esse hábito, que é pequenos detalhes, esse hábito pode estar interferindo, por exemplo, numa leucemia, numa anemia. Os temperinhos naturais, a gente até deu a dica mais cedo com a crisoncato, da hortinha, também fazem toda a diferença, né? Faz. Por quê? A gente trabalha muito isso também, né? Indicar produtos mais orgânicos, né? Produtos que a gente possa plantar e consumir, já pega ali, tá fresquinho. E toda plantinha que você coloca ela no ambiente que tem vento, que tem sol, o que ela faz? Ela cresce numa reprogramação também metabólica ali da plantinha, que ela tem mais nutrientes. Isso foi num trabalho até em estudos de botânica que né, a gente acaba lendo e vendo. Toda aquela plantinha que é mais silvestre, aquela plantinha que tem uma agressão ambiental maior, ela produz mais nutrientes. Você acredita? É muito interessante. Para a gente consumi-las melhor ainda. Pra gente vai ter uma dose extra, ainda, né? Exato. Ó, para finalizar, últimos tópicos. Tome sol, pratique exercícios ao ar livre, leia, dance, né? Seja feliz, faça artesanato, né? Viaje com um grupo de amigos, vai fazer excursão, vai passear, vem visitar a gente aqui na emissora. Esteja sempre em dia com seus exames e check-ups, importantíssimo. O que acaba acontecendo com o idoso? Isso é fato. Quimicamente, há uma diminuição de uma substância que gera ali uma sensação de bem-estar, que é a dopamina. Isso está muito correlacionado, Tati, com a diminuição também da prática de atividade física no idoso. Então, essa socialização, essa forçação para sair de casa, para tomar um sol e ter um hábito, um ciclo aí de fazer um movimento de sair e tal, ela é muito importante para evitar depressão, síndromes, síndrome do pânico, a questão mesmo da sozinhez, que a gente fala, né? Desse hábito, o paciente, o idoso já está muito socialmente sozinho, né? Às vezes a família também está longe. Então, o que a gente observa? Uma queda muito brusca dessa dopamina, e a dopamina também faz com que você exercite-se menos. Então, você vai acabar diminuindo massa muscular, locomoção, né? Atividade locomotora, e isso interrompe muito essa questão da qualidade de vida do idoso, né? Então é muito importante ele tomar sol, fazer atividade, ter amigos, viajar, fazer artesanato, sim, cozinhar, cuidar da alimentação e ficar bem mais feliz, né? Tem tempo agora mais para fazer isso, né? Se dedicar mais ainda, né? Os cuidados com si mesmo. Sim. A gente recebeu mais uma vez a Analices Broge, nutricionista, parceiraça do programa. Obrigada. Amei todas as dicas. Ó, contatos de e-mail e rede social para as nossas internautas, quem quiser buscar outras informações, outras orientações, prestigiar a nossa Nutri nas redes sociais. O endereço do e-mail também. Às vezes a pessoa quer mandar uma mensagem, tirar uma dúvida. Sempre importante, né? Esse acompanhamento e orientação de um profissional capacitado. Obrigada, viu, meu amor? A você. Adorei revê-la. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o artesanato para fechar com chave de ouro. Programaço hoje, hein, minha amiga? Pena que tá acabando. Bom demais. Até já.